Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Vogler Webinars. Hoje falaremos sobre a nova rotulagem e por que esse tema, né? A indústria de alimentos, ela precisa a todo momento se adaptar. A resiliência precisa sempre estar ativa no nosso mercado. E para isso precisamos estar atentos também às necessidades do mercado e o que o consumidor busca, e acompanhar também as tendências mundiais de novos produtos. Mas o mais importante é que nós não podemos esquecer que temos uma legislação que rege todo esse mercado de alimentos. E o tema de hoje é justamente para batermos um papo sobre as mudanças na rotulagem. Lógico, queremos deixar os rótulos mais atraentes, queremos entregar produtos melhores e mais saudáveis. E começo dizendo aos nossos clientes que com todas essas mudanças, calma, estamos aqui para auxiliá-los. A Vogler, ela é uma empresa de ingredientes. E a gente acompanha de perto as dores que vocês da indústria de alimentos acabam enfrentando com essas mudanças. Bom, como eu disse, a nossa ideia é ajudá-los a deixar os rótulos mais atraentes, mas não na questão do designer, mas sim na construção dos produtos finais. A rotulagem frontal obrigatoriamente segue um padrão, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, já estabelecido pela Anvisa, mas é importante também salientar a mudança na tabela de informação nutricional. Eu, particularmente, gostei muito dessa mudança. Eu acho que fica até mais transparente para nós, consumidores, porque, antes de tudo, nós não podemos esquecer que nós também somos consumidores. E com essa mudança da tabela nutricional, a gente consegue comparar os rótulos de forma mais transparente. Bom, e para a gente conversar sobre esse tema, para essa jornada, nós convidamos hoje a Ana Lúcia. Ana Lúcia é gerente do nosso CTV, na parte de inovação, de P&D, né? E ela já esteve no mesmo lado de vocês. Então, isso é legal porque ela sabe as dores que vocês acabam enfrentando. Mas antes, eu gostaria de pedir alguns minutos para vocês para apresentar um pouquinho da Vogler. Bom, eu sou Regis Inácio, sou do time de marketing da Vogler. Quero mais uma vez agradecer a todos pela presença, de estar esse tempinho aqui conosco. Bom, aqui nós temos a nossa agenda, né? Nós vamos falar um pouquinho da Vogler, da parte de certificações, nossos parceiros, nossas divisões de negócio e da nossa missão e visão. Mas eu quero trazer um pouquinho desse storytelling da nossa logomarca, né? A Vogler surgiu em 1990 e desde então ela vem sempre com esse foco na indústria de alimentos, né? No ano passado nós completamos 30 anos e nós atualizamos o nosso logo com uma grafia mais forte, mais robusta, mais inovadora, que reflete os nossos valores e a nossa inovação. E por falar em valores, eu quero falar um pouquinho da nossa missão, que é ser uma empresa estruturada para satisfazer com eficácia as necessidades de seus colaboradores, clientes, fornecedores, nos produtos e serviços oferecidos, criando relações confiáveis, saudáveis e duradouras. Percebe que a gente tem como atenção especial, não só vocês, nossos clientes, que é a essência da Vogler, né? A Vogler é uma empresa comercial e nós existimos justamente para vocês. Mas é muito importante o quê? Essa proximidade que a gente tem com os nossos parceiros. Nossos parceiros é como se fossem outros clientes nossos, né? E o carinho e o cuidado que nós precisamos ter com quem faz toda essa alavanca funcionar, que são os nossos colaboradores. E o que é a Vogler, né? A Vogler é uma empresa com mais de 30 anos de mercado, né? E a gente vem sempre atuando com esse foco na indústria de alimentos e bebidas. Nós temos um portfólio grande, são mais de 500 produtos, né? Mais de 500 ingredientes diferentes. Atualmente somos mais de 140 colaboradores numa área de mais de 10 mil metros quadrados, onde fica a nossa produção e o nosso estoque. Temos também o nosso time comercial técnico, que trabalha juntamente com o nosso CTV, o nosso P&D, que tem esse papel proativo de conversar com vocês e tentar levar as melhores soluções.
A Vogler, ela é uma distribuidora que ela importa a grande parte dos ingredientes e distribui no mercado local. Então, a gente precisa ter o quê? Essa agilidade, essa eficiência na distribuição dos nossos ingredientes. E isso é muito importante porque muitos ingredientes são importados e vocês precisam ter eles no estoque local disponibilizado de forma rápida. Então, nós temos um estoque regular para atendê-los com eficácia. Quero também falar um pouquinho dessas duas certificações, dessas duas premiações que a Vogler tem, né? A Vogler já foi listada 7 vezes pelo exame PME como uma das empresas que mais crescem no Brasil, e por 5 vezes nós somos eleitos pela indústria de alimentos como melhor distribuidor para a indústria de alimentos. E também destacar a nossa certificação do FSC 22000, que ela tem como foco a nossa área produtiva, a linha Vogler System, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e além disso tudo, nós temos a certificação do OEA, que ela é auditada pela Receita Federal, com critérios rigorosos para que atendam todas as normas de legislação nacionais e internacionais, e com isso nos dá um ganho de competitividade, principalmente na questão de importação e agilidade na liberação de produtos que, no final, chegam para vocês. Aqui é um overview de alguns dos nossos parceiros, né? A Vogler é como se fosse uma grande empresa, né? Uma empresa global, multinacional, com várias outras empresas dentro da companhia, né? Então, nós temos desde a Ásia, a Europa, América do Norte, América do Sul, sempre trabalhando com as melhores marcas do mundo. E aí, falar um pouquinho das nossas 3 divisões de negócio. A primeira é a Food Ingredients, que é a nossa área de ingredientes, são mais de 500 ingredientes diferentes, né? Eu costumo dizer que a Vogler é como se fosse um grande supermercado para a indústria de alimentos, né? Vocês precisam fazer a produção, deixa ir lá na Vogler, vai comprando os ingredientes aqui para depois fabricar. Além da nossa área Ingredients, né, nós temos a área System, Vogler System, que são os blends, são as misturas que são desenvolvidas pensando no seu negócio, né? São misturas tailor-made para que a gente precisa entender qual é a sua necessidade, quais são os desafios, né? É redução de açúcar, redução de sódio, melhorar a textura, redução de custo. Fale com o nosso time comercial para a gente tentar encontrar a melhor solução para vocês. E, para finalizar, nós temos a nossa área Flavors, né? A Vogler Flavors é a nossa área de aromas. São produtos, são aromas que são desenvolvidos especialmente para o perfil do seu produto. Então, são produtos exclusivos que nós desenvolvemos e vendemos para a indústria de alimentos. Bom, seguindo com a nossa apresentação, quero convidar agora a Ana Lúcia para nos ajudar aqui com esse grande desafio de entender esse novo modelo da rotulagem nutricional que a Anvisa recentemente, se eu não me engano, foi em outubro, né, Ana, que houve essa mudança. De 2020, Regis. Antes, boa tarde. Essa legislação, ela nos aparece, essa nova legislação de rotulagem nutricional, né, esse novo modelo, em outubro de 2020. 2020. Temos pouco tempo, 2 anos. 2 anos para aprender. Tempo está passando. E aí, como nós vamos seguir com a apresentação de hoje, com o nosso webinar, né? Eu vou trazer para a Ana algumas dúvidas frequentes dos nossos clientes, né? Que eles acabam nos questionando, nosso time comercial, nosso time de marketing, o time do CTV, e a gente tentou fazer um grande resumo para tentar ajudá-los nesse grande desafio que é a nova rotulagem. Mas nós temos aqui do lado o nosso chat, né? Onde vocês podem interagir a todo momento conosco e mandem as suas perguntas, porque ao final nós vamos tentar responder da melhor forma possível. O nosso propósito aqui é tentar justamente ajudá-los nesse desafio, tentar ser um parceiro para que quando vocês tenham que buscar alguma necessidade específica, lembre de nós. Ana, posso já começar? Pode começar. Eu gostaria de saber como que surgiu essa nova legislação, né? E qual que é o propósito da legislação que a Anvisa acabou nos trazendo recentemente em outubro? Então, vamos lá.
Nós temos essa nova legislação de novas normas de rotulagem, né? E o propósito dessa nova legislação é trazer uma maior clareza para o consumidor sobre as características do alimento que ele está comprando e consumindo. Tá? Então, a informação ela já aparece no painel frontal, já conta para o consumidor se aquele alimento, se ele tem um alto conteúdo de açúcar, de sódio ou de gorduras saturadas, porque hoje a indústria, ela consegue contar o que o alimento tem de bom, né? Através de alegações de fonte de fibra, rico em vitaminas, mas a Anvisa traz essa proposta, né, de uma mudança no painel frontal como um alerta de que aquele alimento tem uma concentração alta de alguns ingredientes que promoveriam algum prejuízo à saúde quando consumidos em excesso. Na verdade, isso já é feito no México, no Chile, em alguns países, né, no mundo inteiro. Cada país tem um modelo, e aí a gente criou o nosso modelo aqui no Brasil, né? Isso tudo, Regis, já é um exercício já feito junto com o Ministério da Saúde. Quem aqui já não teve os desafios dos grandes acordos de redução de sódio, né? O último acordo em 2016 de redução de açúcar, mas agora é lei. Agora, o rótulo do alimento vai ter que contar a essência, vai ter que mostrar de forma rápida no painel frontal, né? E a informação nutricional passa a ser mais detalhada. E mais transparente, né? Porque aí o consumidor tem essa facilidade de comparar o alimento e decidir, no momento da compra, né? Qual que ele atende melhor o seu perfil, né? Exatamente. Exatamente. Bom, do ponto de vista da legislação, a gente engloba todos os alimentos, tá? Todos os alimentos estão previstos nessa legislação, exceto aqueles que já nas legislações anteriores não tinham a previsibilidade de apresentar uma informação nutricional, né? Que produtos são? Gelo, né? Obviamente gelo, não tem muito o que contar. As bebidas alcoólicas, né? O café, os chás. Então, esses produtos, eles não têm a obrigatoriedade, né, de atender a nova legislação, exceto se a gente acaba incluindo, por exemplo, fibras no chá. Tá? Então, eu vou ter um chá diferente, eu vou ter um chá enriquecido com fibras, então, eu acho até interessante, né? Eu vou ter que contar para o consumidor o quanto que eu tenho de fibra, por exemplo, né? Então, quando eu modifico esses alimentos, incrementando algum conteúdo nutricional, então eu passo a ter a obrigatoriedade, e eu acho até importante, porque aí a gente conta para o consumidor o que eu estou colocando de bom naquele produto, né, para que ele tenha clareza, né, no processo aí de escolha. Entendi. Então, os produtos que não são obrigados a se adequar nessa nova legislação, que na verdade pode até ser uma declaração voluntária, né? São bebidas alcoólicas, alimentos com embalagens que a superfície fica visível, é isso? Exatamente. Então, suponhamos que eu tenho um alimento que tem uma superfície, o rótulo tenha 100 centímetros quadrados, então isso é 10 por 10. Então, aquele painel frontal é muito pequeno. Resumindo, então, bala. Bala, por exemplo, né? Então, assim, um painel frontal muito pequeno, fica impraticável a gente colocar uma informação nutricional frontal. Um outro caso, Regis, são aqueles produtos que são fracionados e vendidos direto para o consumidor. Então, vamos supor que eu tenha um queijo, tá? Esse queijo, ele chega no supermercado com a obrigatoriedade de atender a nova legislação. Mas uma vez que ele é fatiado e vendido fracionado para o consumidor, aí o supermercado, o ponto de venda, se desobriga, né, de atender os requisitos regulatórios de informação nutricional.
Tá? Da mesma forma, frutas, hortaliças nunca tiveram essa obrigatoriedade e elas continuam não tendo a obrigatoriedade de seguir a nova legislação. Bacana. Bom, então nós já falamos um pouquinho sobre essa obrigatoriedade, mas eu fico pensando sobre alegações, por exemplo, de redução de açúcar, de sódio, gorduras. Como fica essa situação? Elas continuam valendo? Essa é uma boa pergunta, porque isso não estava muito claro nas legislações anteriores. Havia uma discussão, porque o que acontece? Antes, se eu fizesse uma redução de açúcar, por exemplo, em 25%, eu poderia chamar aquele alimento de light, tá? Mas hoje, essas reduções e as alegações serão permitidas desde que o meu produto tenha um conteúdo de açúcar, por exemplo, né, que seja baixo, tá? Então, eu não posso ter um produto com alto conteúdo de açúcar, tá? Eu partir de um produto muito alto de açúcar, reduzir 25% e ainda tem um conteúdo alto, esse produto, ele não pode ter alegação, né, de redução de açúcar. Da mesma forma com sódio e da mesma forma com as gorduras saturadas. Essa é a parte que eu acho mais interessante da legislação, porque aí a gente, de alguma forma, entrega para o cliente um produto que realmente vai fazer jus à redução, né, daquele ingrediente que, por alguma razão, né, o consumidor não queira consumir uma quantidade muito grande. Entendi. Bom, aí parece que começa a ficar um pouco mais complicado o negócio, né? Porque a legislação nossa, ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. E, como a gente acabou de comentar, ela é muito nova, muito recente, né? Como que fica a diferença entre essa legislação e a legislação que nós tínhamos antes? Bom, então vamos lá, tá? Então, recapitulando, os alimentos que tinham a obrigatoriedade continuam tendo a obrigatoriedade da informação nutricional. Aqueles que são adicionados de algum nutriente passam a ter a obrigatoriedade, né? Vou colocar uma fibra, vou colocar uma vitamina, passam a ter obrigatoriedade. E a questão da redução tem o critério, tá? Então, eu não posso reduzir, simplesmente reduzir, e posicionar esse produto, por exemplo, eu reduzi sódio, mas se ele ainda tem um alto conteúdo, ele não pode ter a alegação de reduzido em sódio. Eu preparei aqui uma tabelinha, vamos ver se fica claro, tá? Das principais alterações quando nós, técnicos, vamos desenhar a rotulagem nutricional do produto que a gente desenhou, tá? A legislação atual, que é a RDC 360, ela prevê os alimentos embalados, tá? E que são vendidos ao consumidor, tá? Hoje, a gente inclui os ingredientes e aditivos alimentares, tá? Os ingredientes e aditivos que tenham um painel frontal igual ou maior a 100 centímetros quadrados, precisam também atender a nova regra, tá? A grande mudança, Regis, é que antes a gente declarava carboidrato apenas, carboidrato. Hoje, aqui, olha aqui em vermelho, hoje a gente precisa destacar daqueles carboidratos quantos são açúcares e quantos são açúcares adicionados. Por exemplo, vamos supor que eu faça uma geleia de frutas, tá? Então, uma geleia de frutas que tenha 60% de açúcar, por exemplo. Então, eu vou ter que declarar carboidratos, dos quais 60 gramas de açúcar por 100 gramas de porção. E aí, eu tenho que destacar quanto daqueles açúcares são açúcares adicionados. Então, isso é importante porque hoje a gente vai conseguir saber se aquele açúcar veio da fruta ou se aquele açúcar foi feita uma adição voluntária para a produção daquela geleia, tá? Isso é um dos pontos que vai ficar bem interessante, tá? Então, o consumidor vai saber de onde veio o açúcar, se houve uma adição ou se veio da fruta ou de algum outro componente da formulação que tenha naturalmente açúcar.
Entendi. Uma outra coisa que é bem importante é que antes a gente tinha alguns parâmetros para cálculo de valor nutricional fixos, tá? Os polióis, por exemplo, tinham 2,4 quilocalorias por grama, exceto o eritritol, 0,2. Hoje, o que a gente tem? Para cada poliol, lactitol, xilitol, maltitol, sorbitol, manitol, cada um vai ter um fator de conversão, tá? Distinto. Isso aqui é interessante porque o Brasil estava defasado, né? Aqui todo mundo usava 2,4 para tudo, sendo que o mundo já tinha esses valores revistos, né? Já há muitos anos. Então, hoje, a gente tem a alternativa de escolher, enfim, polióis com valores calóricos menores e usar um valor calórico mais próximo da realidade, tá? Um outro ponto é que as fibras alimentares solúveis, hoje, todas, tá? Elas têm o valor, tá? De 1 quilocaloria por grama, então isso é regra, tá? Exceto as polidestroses, tá? 2 quilocalorias, desculpa, exceto as polidestroses que continuam tendo 1 quilocaloria por grama. Tá? Essas são as grandes mudanças, tá? Uma outra mudança é que no passado, antes da RDC 360, a gente declarava tudo por 100 gramas ou 100 ml. Aí a gente passou a declarar por porção. Hoje, a gente vai ter que declarar por 100 gramas ou 100 ml, se o produto for líquido, e também por porção. Você sabe que essa, para mim, é a mudança mais positiva na legislação. Porque a parte frontal, você vai falar daqui a pouquinho, né? Ela segue um padrão, né? Não adianta que você querer deixar o teu rótulo mais bonito, colocar alguma coisa, porque você vai ter uma obrigatoriedade que a gente fala daqui a pouquinho. Mas, quando a gente fala da informação nutricional, nós tínhamos uma certa confusão, né? Porque você pegava produtos similares, que a porção era declarada de forma diferente, só que o consumidor, ele acabava batendo o olho e não olhava muito essa questão da porção, né? E aí parecia que um produto, de repente, ele era com uma carga nutricional melhor e, na realidade, não era. E eu acho que com essa mudança, essa obrigatoriedade, a gente acaba trazendo uma equalização para que todos falem a mesma língua, né? E aí, como que fica essa tabela nutricional, então, Ana? Vamos lá. Marketing vai ter que trabalhar dessa forma, ou sim. A tabela vai ter que ter fundo branco, tá? E letras pretas, tá? É isso, tá? Para uma maior legibilidade. Então, para todo mundo vai ser esse modelo, tá? Então, marketing pode trabalhar na comunicação de outros aspectos, mas a tabela de informação nutricional fica assim. E como eu comentei, olha só, a questão do destaque para os açúcares, tá? Então, dos carboidratos totais, eu vou ter que destacar os açúcares totais daqueles carboidratos e quanto eu adicionei. Isso é importante para quem tem aquela questão da pessoa que, por alguma questão metabólica, não pode consumir os monossacarídeos, o açúcar, né? Então, ele fica confuso, ele vê carboidrato, ele não sabe se aquele carboidrato ele é um carboidrato complexo ou se ele é um açúcar. Então, para diabético, essa alteração é importantíssima, tá? Hoje, quem tem problemas metabólicos de consumo de açúcar, ele vai conseguir enxergar, tá? Se aquele carboidrato é bom para ele ou não, inclusive para os médicos e nutricionistas, eles têm uma dificuldade de orientar, de montar um cardápio para o paciente, porque ele não tem essa informação clara, né? Quanto é açúcar e quanto é carboidrato complexo. Né? Verdade. Bom, e é bem o que você comentou, né? Para marketing, nós não temos muito o que fazer, nós precisamos seguir a legislação. E a norma é igual para todos. Então, a gente acha que não precisa se preocupar muito com essa questão de repente, um rótulo ficou diferente, o outro,
Se ele não seguiu a legislação, ele está fora, né? Isso. Agora, na parte da frente, né, na frontal agora, que fica uma outra questão, né? Como eu declaro, né? O que é alto? Como são esses níveis? Fala um pouquinho para nós. Aqui, hoje, eu vou apresentar agora o modelo para vocês, tá? Existem vários modelos, tá? Tá um pouquinho engessado, mas temos alternativas, tá? Se eu tenho só um nutriente na minha formulação, tá? Então, por exemplo, eu tenho alto em açúcar adicionado. Eu posso fazer desse modelo horizontal, nesse modelo vertical, enfim. Então, tenho essas alternativas de modelo. Se eu tenho 2 nutrientes, eu posso colocá-los juntos, né, na forma horizontal, nessa forma vertical, enfim. É a forma que combina mais com o teu rótulo, né? Alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, isso aqui vai pegar, né? Quando eu tenho 3 nutrientes, eu tenho diversos modelos. Mas a gente tem critérios para chamar de altos. Critérios são bem rigorosos, né? Muito rigorosos, mas dá para a gente resolver essa questão. Por exemplo, de açúcar, se eu tenho um alimento sólido, um bolo, por exemplo, se a quantidade for igual de açúcar adicionado, tá? For igual a 15 gramas de açúcares por 100 gramas, no mínimo, eu entro no critério. Se é uma bebida, a gente está falando de valores iguais ou superiores a 7,5 gramas por 100 ml. Então, aqui também é bem desafiador. No Brasil, as bebidas têm mais ou menos 10% de açúcar adicionado. Então, vamos ter que encontrar uma alternativa para conferir sabor doce. Quando a gente fala de gorduras saturadas, quantidades maiores ou iguais a 100 gramas por 100 gramas em alimentos sólidos entra na regra. Líquidos, a gente fala de 3 gramas saturadas por 100 ml. E sódio, tá? Alimentos sólidos, 600 miligramas por 100 gramas e líquidos, 300 miligramas por 100 ml, tá? Então, esse é o desafio, tá? Valores que se enquadram nessa tabela, né? Que tenham esses valores ou valores superiores, passam a ter a obrigatoriedade de fazer aquele alerta de alto conteúdo no painel frontal. Desafiador, né? Muito desafiador. Desafiador, Regis. Eu acho que uma mensagem que a gente pode trazer para os nossos clientes, nossos convidados aqui hoje, a Vogler não é uma empresa de consultoria em relação à rotulagem. Nós temos um parceiro que nos apoia quando nós temos essas dúvidas. O nosso papel é justamente apoiá-los na redução, né? Você, junto com o nosso time do CTV, trabalha, assim, com muito afinco, né? Para trabalhar quais são as reduções que a gente consegue trazer sem perder o quê? O sabor, né? Porque o alimento, a gente sempre conversa isso lá dentro da Vogler, né? Ele precisa ser gostoso, né? Ele precisa ser atrativo, porque o consumidor depois ele precisa gerar recompra. Mas, ao mesmo tempo que ele tem que ser gostoso, ele precisa ser saudável, né? Isso. E, além disso, aí a indústria de alimentos chega para nós. Posso colocar uma pimentinha? Precisa ser barato também, né? Então, a gente tem que fazer essa mágica. E aí, eu te jogo um desafio agora. Como que nós podemos apoiar a indústria de alimentos nessa questão das reduções? Perfeito, Regis. Eu vou ter que voar, como sempre, mas eu selecionei algumas coisas que eu acho interessantes que a gente tem na Vogler, tá? Normalmente, os clientes, eles avançam com as alterações, e aí, aquela cereja do bolo, a gente consegue ajudar para que ele chegue aí nesse novo desafio, e com um produto mais interessante, mais gostoso, às vezes, né, até mais gostoso. Eu vou apresentar algumas alternativas do portfólio, tá? Excelente. Então, vou deixar você fazendo essa apresentação agora de soluções. Perfeito. Pessoal, usem o chat, mandem suas perguntas. Agora a gente vai falar um pouquinho de como nós podemos apoiá-lo e, no final, a gente bate um papo sobre as perguntas que vocês fizerem. Ana, contigo, perfeito. Então. Obrigada, Regis.
Bom, eu selecionei algumas coisas que são bem desafiadoras e algumas inovações da Vogler para atender essa nova legislação, tá? O primeiro desafio é o açúcar, tá? A gente já fez aqui alguns webinars falando do desafio sensorial do açúcar, eu vou resgatar de forma um pouco mais enxuta, tá? A gente sabe que o açúcar, além de conferir o sabor doce nos alimentos, ele dá corpo, volume, é um ingrediente versátil que a gente conhece muito bem as propriedades, tá? E quando a gente fala de sabor doce, o grande desafio, tá? É o corpo, tá? Quando a gente fala em produtos de panificação, quando a gente fala em sorvetes, e no sabor doce existem diversas possibilidades, mas o desafio não é só a intensidade de doçor, mas é um perfil sensorial semelhante ao açúcar. Porque não basta reduzir o açúcar, a gente precisa entregar um produto que atenda, né, o aspecto cultural, né? O brasileiro gosta de alimento doce, eu não vou simplesmente tirar o açúcar. Eu quero que meu produto, além de nutrir, seja uma fonte aí de satisfação e de prazer, né? Alimentar-se é isso também, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha dando alguns pontos, tá? O açúcar, ele confere doçor, tá? Confere um determinado doçor e corpo. Quando a gente fala dos edulcorantes, sacarina, ciclamato, né? Aqueles mais antigos, a sucralose, a acesulfame de segunda geração e as estévias, a gente está falando de substâncias que conferem muito mais sabor doce, tá? Então, o desafio de imitar o sabor doce do açúcar é muito grande, não é só uma conta que a gente faz, porque a forma como a gente percebe essas substâncias são distintas em relação ao açúcar, e eu vou mostrar para vocês. E essas substâncias, na dosagem prevista, não entregam nenhum corpo, tá? Porque a dosagem é muito baixinha, né? A gente está falando de substâncias que têm 300, 500, até 600 vezes doçor superior ao açúcar. Então, a gente não consegue entregar corpo. Então, aqui é nota negativa. Compostos aromáticos, isso aqui é uma inovação da Vogler. A gente tem uma linha de aromas que conseguem conferir sabor doce, tá? Como assim, Ana? Sim, é um aroma, não é um aroma de abacaxi, nem de uva, nem uma baunilha. São aromas que têm o propósito somente de entregar sabor doce. E aqui eu gosto muito, porque a gente não precisa mudar o rótulo, tá? A gente vai estar entrando na nossa formulação com mais um aroma e a gente não muda a nossa rotulagem, tá? E quando a gente fala de corpo, tá? A gente tem aqui os polióis. Hoje eu vou dar o destaque para o eritritol, por conta do nosso tempo, e tem algumas razões, tá? Ele confere algum doçor, 70% do doçor do açúcar, mais ou menos. Eu dei uma nota 1 aqui em relação a uma nota 2 aqui do açúcar, e ele confere corpo. Perfeito, tá? E a gente também pode falar das fibras, que são muito interessantes como agentes de corpo. Eu sei que existem outros carboidratos, farinhas, amidos e maltodestrina, isso vocês conhecem muito bem, mas hoje eu vou dar destaque para fibras como ingredientes para conferir corpo, tá? E aí a gente ainda consegue ter um benefício nutricional. Quando eu falei de edulcorantes, eu comentei com vocês que por que é o desafio? Não é só fazer uma conta. Eu pego uma sucralose, divido por 600 e aí eu tenho equivalência em açúcar, tá? Então eu tenho 100 gramas de açúcar numa formulação, eu quero sucralose, divido por 600. Não é bem assim, gente. Por quê? Aqui é um gráfico que mostra aqui a intensidade de doçor e o tempo que a gente percebe esse sabor doce. Se eu coloco o açúcar na boca, essa curva aqui verdinha, quando eu coloco na boca, eu demoro um tempo, aí eu percebo a intensidade de doçor, e esse doçor vai desaparecendo lentamente, assim, com uma determinada velocidade ao longo do tempo, tá? Vou colocar aqui o exemplo azul da sucralose. O que acontece? Compara aqui com essa curva verde do açúcar. Eu demoro um tempo para começar a perceber esse sabor doce, tá? Fazendo as contas certas, a gente atinge a intensidade de doçor, mas essa percepção é depois, tá? E esse doçor, ele se prolonga por muito tempo, e aí a gente fica meio confuso, não sabe se o sabor tá doce, se tá amargo, se tem residual, tá? Isso é ciência sensorial.
Por outro lado, a gente tem aqui o acesulfame, que comparado com a sacarose, a gente tem o pico de dulçor que desaparece rapidamente, então eu tenho a percepção que o produto é doce e depois desapareceu. Então, o que a gente faz na Vogler? A gente trabalha com sinergismo de edulcorantes. Nós fazemos o desenho com qualquer um deles, os de primeira geração, sucralose, acesulfame, o que for, para que a gente traga essa curva aqui para mais próximo do açúcar, né? O tempo de percepção, a intensidade de dulçor naquela matriz, tá? Tem um webinar nosso que eu conto mais detalhes sobre isso, podem dar uma olhada aí no nosso canal, para a gente imitar o açúcar. Aqui, antes de eu seguir, eu vou dar o destaque aqui para o eritritol. Olha que interessante a curva do eritritol, apesar de ele ser menos doce que o açúcar, olha como a curva dele é bem parecida com a da sacarose. Tá? Por isso que eu trouxe para destaque aqui da nossa discussão. Bom, como eu comentei, tá? Aquele gráfico mostra um pouquinho como é o nosso trabalho. Eu tenho aqui o açúcar, a intensidade dele com o tempo. Os edulcorantes normalmente têm um tempo aqui mais retardado e um perfil mais longo. Qual é o nosso trabalho? É trazer essa curva aqui para mais próxima da sacarose. Por isso, as soluções integradas, tá? A Vogler disponibiliza os ingredientes isolados, obviamente, mas o nosso trabalho é fazer esse desenho e entregar a solução sinérgica que tem um perfil sensorial semelhante ao açúcar. Então, reduzir o açúcar não é simplesmente trocar por edulcorante, é entregar para a nossa matriz uma substância que entregue dulçor e que siga parecido com o açúcar, porque senão a gente modifica o produto. Como exemplo, a gente tem uma linha aqui de glucosídeo de esteviol, de estévia, que é um trabalho que a gente já vem estudando já há bastante tempo, que é bem desafiador, e aí a gente tem as soluções sinérgicas à base das estévias, os glucosídeos de esteviol. Aqui eu dou destaque para um produto nosso que é campeão, que é o NSB01, é um deles, e a gente tem aqui o clássico, né, mistura de sucralose e acesulfame, clássico, além de outras misturas sinérgicas para o mercado de bebidas, para o mercado de lácteos e de panificação. Temos aí várias soluções sinérgicas. E hoje eu dei destaque para essas duas, né? Porque as estévias estão na moda, são edulcorantes naturais, e a sucralose é um edulcorante aí de última geração, que o consumidor vê com bons olhos, tá? Bom, como eu comentei dos compostos aromáticos, a Vogler saiu à frente e desenhou uma linha de aromas já em 2016, quando houve o grande acordo Anvisa. É uma linha de aromas naturais, feitos com ingredientes naturais, tá? Então, novamente, são substâncias que conferem sabor doce, mas não conferem notas frutais ou de baunilhas, nada, apenas o sabor do açúcar. E aí eu vou dar um destaque, aqui tem para todas as linhas, para sorvete, para bebidas, para lácteos, para panificação, tá? Algumas empresas já fizeram a redução de açúcar com os nossos aromas. Eu vou dar um exemplo do InnoFlavor BV, tá? Que é o nosso aroma para bebidas. Com essa dosagem de 0,0275, mais ou menos, a gente consegue o equivalente a 3,5 de açúcar. Olha que interessante, quando a gente desenhou essa solução, a gente não tinha essa nova norma de rotulagem. A gente não tinha sido publicada, a gente até desconhecia os critérios. Mas olha que interessante, uma bebida normalmente tem 10 brix. Com essa dosagem do nosso aroma, a gente chega aos 7,5, tá? A gente consegue reduzir, a gente fica abaixo dos 7,5. A gente chega a 6,5. A gente consegue reduzir a quantidade de açúcar atendendo os critérios para não ter aquele impacto frontal. Então, isso aqui é bem interessante, né? A gente desenhou com base no acordo e o cliente não tem que fazer nada. Ele só vai entrar na rotulagem, já tem um aroma, então não tem o que fazer. É só incorporar aqui o aroma, tirar o açúcar, né? E incorporar o aroma na rotulagem. Vamos lá.
Lembra do eritritol, que eu apresentei aquela curva, né? Que é bem semelhante ao açúcar, né? Da intensidade de dosor. Eu amo trabalhar com poliol, todos eles são bons, maltitol, sorbitol, xilitol, cada um tem uma aplicação, tem um benefício específico, dependendo de onde a gente vai trabalhar. Hoje eu vou dar o destaque para o eritritol, que tem 70% do dosor do açúcar, e ele fica bem interessante com a nossa linha de aromas, fica bem interessante, a gente consegue colocar o eritritol e dar o toque aqui com aroma, né? Imagina, a gente, uma bebida dá uns 3,5, 4 Brix. O valor calórico dele era 0,2, hoje é 0, tá? É o único que é 0, tá? E o eritritol, ele tem uma vantagem, porque ele é um produto natural, tá? O que é natural? Ele não é produzido por síntese, ele é produzido por processo fermentativo. De todos os polióis, é o único, tá? Que tem um processo de produção natural, tá? E é um produto natural, é o único e com valor calórico 0. É bem interessante quando a gente pensa em reduzir o valor calórico da nossa formulação. Vocês sabem que os polióis podem ter uma tolerância, uma questão de intolerância digestiva, dependendo da ingesta. O eritritol aqui é um gráfico mostrando, comparando a tolerância digestiva do eritritol com outros polióis, xilitol, maltitol e sorbitol. A gente vê aqui que a escala de tolerância aqui é 0,8 contra 0,3, 0,25 dos outros polióis, ou seja, eu consigo ingerir mais, o meu consumidor consegue ingerir mais, sem ter aqueles efeitos de intolerância que a gente escuta quando tem uma ingesta excessiva de polióis, tá? Mas seguro para diabéticos, não cariogênico, né? Extremamente estável em altas temperaturas, em acidez, pode ser submetido a processos UHT, a forneamento, tá? E o valor calórico, o antigo era 0,2, hoje é 0. Vamos lá, quando a gente fala de corpo, tá? Eu sei que os clientes podem fazer uma mudança aí, por exemplo, de panificação, colocar mais farinha, colocar mais amido, mas existem soluções que, do ponto de vista nutricional, são mais interessantes, né? Então, hoje eu gostaria de apresentar, novamente, a gente já falou em outros encontros, sobre o uso de fibras para a substituição do açúcar e os benefícios tecnológicos, tá? Existem 2 tipos de fibra, tá? As solúveis e as insolúveis, tá? Solúvel, pense em algo que você joga em água, igual açúcar, e solubiliza, tá? Então, é isso que acontece com uma fibra solúvel do ponto de vista tecnológico, tá? Então, elas podem diretamente substituir os sólidos do açúcar. Eu tiro o açúcar, tá? E coloco a minha fibra solúvel, substituindo o corpo do açúcar, tá? Do ponto de vista nutricional, a gente tem o benefício do efeito prebiótico. Elas são alimentos para as boas bactérias aí da nossa flora intestinal. Também temos um webinar onde a gente fala detalhadamente sobre esses mecanismos. E temos as insolúveis, que são aquelas fibras que a gente joga em água, tá? E elas não vão solubilizar, mas elas absorvem a água, tá? Do ponto de vista nutricional, elas ajudam a saciedade e o trato intestinal, tá? Mas o que eu uso? Como é que isso funciona, tá? Funciona da seguinte forma: se eu quero só simplesmente tirar o sólido do açúcar, não fazer conta nenhuma e colocar uma fibra no lugar do açúcar, eu uso uma fibra solúvel. Pode ser uma polidestrose, pode ser da nossa linha Inofiber, uma fibra de milho, tá? Mas a fibra insolúvel, como a gente tem várias aqui na nossa linha Inofiber, as celuloses, o bambu, o trigo, a nossa de aveia, que é insolúvel, o que ela faz? Ela tem uma capacidade de absorção de água, tá? Por exemplo, uma celulose, cada 1 grama de fibra absorve mais ou menos 9 a 10 partes de água. Então, eu consigo, colocando uma fibra insolúvel na minha formulação, aumentar o rendimento da minha fórmula. É como se eu estivesse diluindo a minha formulação, tá? E indiretamente reduzindo o meu açúcar da minha formulação, porque eu estou colocando mais água, tá? Então, colocar mais água numa formulação é interessante porque a gente aumenta o rendimento.
Então, essas fibras a gente já fornece para o mercado com propósito de rendimento, com propósito de agregar mais estrutura e estabilidade, mas elas vão ajudar, por agregar mais água na formulação, né? No balanço geral, elas acabam ajudando, né, a redução de açúcar pelo aumento de rendimento, né, colocando mais água na formulação. Vamos lá. Vamos falar de sódio. Eu estou voando porque a gente tem pouco tempo. Quando a gente fala de sódio, a gente pensa no quê? No sal, tá? O sal, ele entra numa formulação com o propósito de conferir poder salgante, tá? Então, a gente, hoje na Vogler, a gente tem o Subforsalt, que, vocês vão falar, não tem novidade nenhuma que você vai contar, que é uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio. Vocês vão falar, eu já uso, né? Cloreto de potássio é ruim, é amargo. Mas esse nosso produto, ele é coprocessado com gluconato de sódio. O gluconato é um aromatizante e ele é um mascarador do cloreto de potássio. Então, essa mistura sinérgica permite que a gente tire o sal e coloca 1 para 1, tá? Então, é um produto que é uma característica salgada. Eu tiro o sal, coloco esse produto, tá? Que é o nosso Subforsalt, 1 para 1, sem fazer muita conta, e eu consigo, dependendo do produto da linha, reduzir 35% ou 50%. Porque aqui, do ponto de vista de sabor, é diferente da solução de eu usar um cloreto de potássio, tá? Porque aqui eu tenho o gluconato, que ele é um mascarador, um aroma mascarador. Tá? Bom, quando a gente fala de poder salgante, a gente também tem uma linha de aromas que dão aquele boost, que dão aquele poder, aqueles aromas salgados, tá? Eu vou continuar usando cloreto de sódio na minha formulação, tá? Mas eles potencializam o sabor salgado, eles dão até uma salivação, né? De tão potentes. A gente tem na linha, uma linha de aromas Salt Replacer natural, idêntico ao natural e natural. Então, a gente consegue, por exemplo, vamos supor que eu tenha 1% de sal na minha formulação, tá? Então, se eu reduzir esse sal, tá, para 0,5%, eu uso 0,15 do meu aroma, idêntico ao natural, por exemplo, e aí eu resgato o sabor de 1%. Então, com dosagens baixíssimas, eu consigo reduzir de 40% a 50% do sal adicionado no meu alimento, que tem uma característica salgada, tá? E tem a linha natural, a dosagem é um pouquinho maior, e aí a gente consegue reduzir de 30% a 40% do sal que a gente coloca na formulação. Isso aqui também é interessantíssimo, tá? Porque aqui a gente não está trabalhando com cloreto de potássio. Se você usa cloreto de potássio, esquece, é ruim, teu produto vai ficar ruim. Eu usaria o Subforsalt 1 para 1, ou trabalharia com a alternativa de fazer a redução e levar essa nota salgada com o uso do nosso InnoFlavor Salt Replacer. Mas o sal, a gente pensa em sal, tá? Mas o sódio, gente, ele vem de outras fontes na formulação. Então, aqui é um recadinho para o pessoal de panificação, que já conhece, tá? O pessoal que usa pirofosfato de sódio, que é um agente levedante, que é um fermento químico clássico da indústria de panificação, mas que tem 21% de sódio. Então, hoje a gente já tem validado para biscoitos, para cookies, para bolos, a gente já tem a solução, que é o nosso Calrise, que é um produto coprocessado, que é um pirofosfato de cálcio, coprocessado com fosfato monocálcico, que não tem sódio, 0%, e o V90 também, que é o nosso fosfato monocálcico recoberto, que não tem sódio. Então, hoje, quando a gente pega alguns projetos para ajudar os clientes, eles pensam no sal, mas às vezes o sal não é só o sal que contribui para a quantidade de sódio, tá? Outros ingredientes da formulação podem contribuir e às vezes o cliente não está atento, não tem esse conhecimento. Então, a gente acaba ajudando, fornecendo outras soluções que não são o sal, para reduzir o sódio em uma formulação. E isso daqui impacta bastante no teor de sódio final, tá? Chegar àqueles 600 miligramas por 100 gramas em panificação é desafiador, tá?
é desafiador e envolve sempre a mudança dos fosfatos, que são os fermentos usados na formulação, tá? Então, cuidado. Bom, eu vi que tem bastante pergunta, eu acho que vai ser bem interessante a hora da discussão das perguntas, tá? A nossa linha de gorduras baixo SAT, tá? Então, a questão dos saturados envolve a modificação, a substituição das gorduras que são utilizadas, tá? Hoje a gente está bastante seguro em relação a isso, eu vou destacar 3 gorduras. A gente já vem fazendo esse trabalho, já com validação, alguns clientes já estão comprando, já mudaram a sua formulação, já mudaram a rotulagem. A gente tem a linha Acomix LS35, que é uma linha zero trans e só 34% de gorduras saturadas, que a gente já está disponibilizando para sorvete, já é um produto comercial para sorvete, para atender a nova legislação. A linha Acocrema LS36, tá? Que ela vai muito bem em biscoitos, em cookies, tá? Vai muito bem em produtos de panificação, né? Em massa de... Isso aqui já está validado, tá? Já está no mercado. E o nosso Acocrem MP44, que tem 38%, que é uma gordura que tem uma performance muito boa naquele recheio dos biscoitos, né? Aquele recheio dos biscoitos moldados. A Acocrem MP44 é uma gordura de excelente performance para deixar uma boa adesão, para liberação de sabor, tá? A gente indica essa linha aqui de gorduras, por exemplo, como suporte para os nossos clientes. Acho que eu voei. Cadê o Regis para nos ajudar? Bastante pergunta, hein? Tem, né? Bastante. Eu voei, vamos ver se eu consegui passar um pouquinho como que é o desenho das nossas soluções na Vogler. Sim, e a ideia foi justamente essa, né? Fazer uma introdução para a gente falar um pouquinho desse modelo da nova rotulagem, né? Nos colocar à disposição dos nossos clientes, caso vocês queiram depois conversar em separado conosco, fiquem à vontade, entre em contato conosco, porque é nosso interesse ajudá-los também, né? Se quiserem entrar em contato direto com a Ana também, fiquem à vontade, façam contato conosco, estamos aqui para ajudá-los, né? Para juntos conseguirmos entregar um mercado mais saudável e respeitando a legislação da forma que a Anvisa acaba nos colocando. Ok. Obrigada e até o próximo encontro. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.